até mais depois que ele morreu e com essa coisa do documentário, muita coisa que eu tenho tido espaço pra falar, tu começa a pensar que eu sou totalmente diferente dele, eu tenho uma personalidade muito mais de... Bom, quem é o Eurico Ângelo Brandão de Oliveira mesmo? Quem é esse cara? Porque todo mundo conhece o Euriquinho, pô, o filho do Eurico, que é vice-presidente do Vasco, o diretor, fez tudo no Vasco, mas quem é você mesmo de verdade pra galera entender, cara? É até difícil, né? Porque você... Eu costumo dizer que nós filhos do Eurico, carregamos uma... Eu até mais, porque eu me chamo Eurico também. Por um acaso, até é uma linha diferente, que geralmente o primeiro filho que se chama o nome do pai, né? Eu não sou o segundo. Meu irmão mais velho não tem o nome do meu avô, por parte de mãe. É teu. E você carrega um peso, porque as pessoas, quando você chega, elas acham que você é o Eurico. Elas te julgam e a tua personalidade, a tua pessoa, já pelo. Eles já te julgaram antes, porque, tipo assim, você é filho do Eurico, então tu é o Eurico. E não é bem assim. Meu pai, por ser um cara muito polêmico e muito exposto, ele já tá pré-julgado por todo mundo. Então acaba que você acaba sofrendo esse. E, na verdade, até mais depois que ele morreu e com essa coisa do documentário e muita coisa que eu tenho tido espaço pra falar, tu começa a pensar que eu sou totalmente diferente dele. Eu tenho uma personalidade muito mais de diálogo, de conversa, de tentar resolver muito mais sem ser na imposição e na força. Meu pai era um cara meio que tratorava, ele gostava de. Ele tinha essa estratégia. Eu já tenho uma estratégia muito mais de tentar vir na conversa, tentar convencer o cara de. Tentar, num argumento, fazer com que o cara ficasse do meu lado, mas sem precisar de tanta força, mais no jeitinho, né? Ele já era um cara muito mais. Eu já sou um cara muito mais tranquilo. Que ele acha que também, de repente, até pelo fato de ter visto tanta exposição, tanta briga, tanta. Aí você começa a ver que, pô, não vale a pena, tanta. Eu já sou um cara que curto muito mais meus filhos, eu gosto muito mais, tenho uma. Não abro mão de ter que estar com eles, de conviver mais com eles, mas eu entendo, era outra época, era outra. Era tudo muito mais difícil, era outra. Ele também precisava abrir o caminho, né? Agora é muito mais fácil. Por exemplo, eu também tenho essa facilidade. Ele deixou um caminho aberto para mim de relações, de oportunidades que ele teve que abrir na marra, né? Tem uma coisa que eu achei maneira na série, que os filhos estão dentro do carro e ele tá escutando o rádio. Aí o cara começa a falar merda dele no rádio. Ele para o carro, desce, pega o telefone, liga. Chama o cara aí que eu quero falar com ele. Mas isso era uma constante, cara. A gente Pô, viveu você inúmeros vê- momentos assim que ele parava qualquer coisa que. Não, agora eu tenho que ouvir alguma coisa. Ou alguém chegava para ele e dizia assim: ah, fulano de tal falou isso de você. Hã? Peraí. Telefone na hora e não tinha dois tempos. Não pensava duas Não, vezes. você vê até que da Era onde outra parada. parava o carro, parava o carro, vi essa ia no parte. bar, pegava, presta o telefone aí, por favor, ligar, porque ninguém tinha celular. É a não tinha dinâmica antigamente você só sabia as notícias no dia seguinte no jornal, né? Tu ficava É esperando o isso. jornal pra Ou no, saber. ou no rádio ali naquela hora que ele via, né? Ou tu lia o jornal e fala, pô, o que esses caras vão falar, né? Hoje em dia é automático, né? O cara isso era aí. bum bum. Já É cada fala outra, as mal de pessoas você nem na hora. entendem como é que podia ser essa dinâmica, né? Não, e tu falou uma parada legal, porque quando você tem um pouco mais de voz, as pessoas conhecem quem você é de verdade e não ficam baseadas num parâmetro de quem era o seu pai. É muito difícil, por exemplo, na política do clube. Eu sou um cara que ainda tenho interesse de envolvimento na política do clube. Na última eleição até me lancei candidato, depois larguei. Mas as pessoas te olham, parecem que elas estão, entendeu? Vendo Tipo, teu pai. vendo um fantasma. Eu falei, cara, eu sou outra pessoa, eu tenho outra maneira de agir, outra maneira de conduzir, tenho outra personalidade, eu tenho outros entendimentos de futebol. É lógico que uma carga muito grande eu carrego dele, mas eu penso futebol algumas coisas diferentes dele. Eu não concordava com 100% das coisas que ele pensava, e é uma coisa normal. Faz parte, E, pô. e até que no futebol, a gente sabe que no futebol dificilmente duas pessoas vão sentar numa mesa e concordar tudo uma com a outra. É difícil, isso é praticamente impossível. E eu penso algumas coisas diferentes. Eu para gestão de futebol, por exemplo, quando eu fui gestor de futebol, departamento de futebol, eu fiz algumas coisas que ele não gostava, diferente do que. Mas eu entendia que era daquela maneira. Ele até reclamava pra caramba, não vai fazer desse jeito. Mas eu falei, se você quis me botar aqui de vice-presidente, eu vou fazer do meu jeito também. Que nem você não gostava de ter autonomia lá atrás, vai me dar um pouquinho de autonomia aqui. Mas não que eu tenha razão, que eu faça melhor que ele, ou pior. É de uma maneira diferente, simplesmente assim. Agora as pessoas têm que avaliar sim. Eu não posso ser avaliado pelo que ele fez. Elas têm que avaliar pelo que eu faço, pelo que eu posso entregar, pela minha capacidade. Minha capacidade. Porque eu costumo dizer, o Eurico, para mim, foi o maior dirigente da história do futebol. Pro bem ou pro mal,
acertando ou errando, gostem ou não, avaliem positivo. Ele foi o maior em termos de dimensão, em termos de abrangência. E isso marca muitas pessoas, porque todo mundo já tem uma avaliação. Já tem ali, ele presta ou não presta. E o que eu luto, e que eu acho que é a minha grande luta, é para as pessoas fazerem a minha avaliação, não transformarem como eles avaliaram o Eurico para mim, tanto pro bem quanto pro mal. Também meu pai tem inúmeras pessoas que adoravam ele é um cara extremamente admirado por muita gente. E também não quero que transfira para mim essa admiração. Eu acho que quero que me avalie. Eu posso ser bom ou ruim, saber ou não saber, acertar, errar, isso é normal. Não, maravilha.